Olá a todos, meu nome é Felipe Filippini, sou membro titular e editor da SPHCI e estamos aqui hoje para falar sobre o estudo chamado Partner 3, o follow-up de 7 anos desse estudo. Sabemos já então que esse mesmo estudo, um follow-up de 1 ano, o desfecho primário composto, comparando pacientes com estenose aórtica, de baixo risco, cirurgia versus TAV, mostrou que o desfecho primário foi muito maior no grupo da cirurgia, 15% versus 8% no grupo TAF. Nesse follow-up de 1 ano, houve uma diferença muito significativa entre os dois grupos em favor do TAF, mostrando que o TAF teve menos desfecho em 1 ano. Isso foi publicado no New England 2019. Esse mesmo estudo, follow-up de 5 anos, demonstrou que o desfecho primário ainda foi muito maior no grupo cirúrgico, 27 versus 22, mas o hazard ratio cruzando a linha do 1 foi perdida a significância estatística. Então, aquelas curvas que haviam se separado de forma bem consistente no primeiro ano, ao longo do follow-up de 5 anos, perderam a diferença estatística. Então, ambos os grupos tiveram resultados iguais, de acordo com esse desfecho primário composto, em 5 anos. Então, lembrando, paciente com estenose aórtica grave, sintomática, de baixo risco, com STS menor que 4, ampliado por um heart team, 1.000 pacientes foram randomizados 1 para TAV, com a válvula balão expansivo da SAPIEN, versus cirurgia com a válvula a critério do cirurgião cardíaco. Follow-up foi em 30 dias, 6 meses e anualmente até 10 anos. Dos critérios de exclusão, é importante ressaltar que a anatomia transfemoral não favorável foi excluído, assim como fração de ejeção menor que 30, insuficiência aórtica grave e regurgitação mitral grave, além de estenose aórtica por válvula bicúspide e doença coronariana complexa com síntese maior que 32 no paciente sem revascularização prévia. Então, existem dois desfechos primários aqui que foram avaliados, e a gente tem primeiro um desfecho não hierárquico composto, que inclui morte, AVC e rehospitalização relacionada ao procedimento, a válvula ou a insuficiência cardíaca, e foi avaliado pelo Kaplan-Meier. E o outro desfecho primário composto é um hierárquico, inclui morte, AVC incapacitante e não incapacitante, além de número de dias de hospitalização. E esse foi avaliado pelo método de win ratio, que é o número de vitórias, né, no grupo TAV versus o número de vitórias no grupo de cirurgia. Então, dois desfechos primários compostos. Aqui vemos, então, TAV com 490 pacientes, cirurgia com 450, idade média de 73 anos, sexo masculino em quase 70% da amostra, STS bem baixo, 1,9, doença coronariana em 28% dos casos e diabetes em 30%. Resultado, então, do desfecho composto primário, aquele não hierárquico, em 7 anos foi 37% de desfecho no grupo cirurgia versus 34% no grupo TAV. Porém, com hazard ratio de 0,87, cruzando a linha do 1. Então, não houve diferença estatística nesse follow-up de 7 anos entre o grupo cirurgia e TAV. Então, resultados sem diferença. E olhando isoladamente cada desfecho composto, morte por todas as causas, AVC, rehospitalização, todos também não apresentaram diferença estatística. Agora, aquele outro desfecho composto primário, que é utilizando o win ratio, taxa de vitórias, TAV teve 28,8 vitórias versus 27,6. Na análise do win ratio, por 95% de intervalo de confiança, não houve diferença entre os dois grupos. Então, ambos os desfechos primários não apresentaram diferença entre os dois grupos. Outros endpoints que a gente pode observar, a trombose clinicamente relevante da válvula foi mais comum no grupo TAV, sendo significativo, e, conforme esperado, a fibrilação atrial uma nova fibrilação atrial, foi mais comum no grupo cirúrgico. Essa outra análise, eles viram tempo livre de evento. Então, comparando cirurgia versus TAV, tempo livre de evento. Quais são os eventos? Morte, AVC e hospitalização. Foi mostrado que TAV teve 65% livre de evento versus 62% em 7 anos, o que daria 184 dias livre de eventos nessa comparação. A hemodinâmica da válvula foi mantidos os resultados que apresentavam em 1 ano para 7 anos, tanto o gradiente médio,
foi mantido os resultados de um ano, assim como área valvar também. Regurgitação para valvar também, resultados muito bons. E a regurgitação leak leve foi reduzido comparando o 30 dias com um ano e 7 anos. Então, limitações, a gente sabe que esses resultados não podem ser extrapolados para os critérios de exclusão, válvula aórtica bicúspide, acesso femoral transfemoral inadequado ou doença coronária complexa. Houve uma perda maior no grupo cirúrgico, que pode ter causado um bias, apesar do N ser grande. E os resultados agora reportados em 7 anos, a gente também teremos os resultados do follow-up de 10 anos para ver como é que ficou esse follow-up mais tardio. Conclusão, então, paciente estenose aórtica grave, baixo risco, TAV versus cirurgia, foram iguais ambos os desfechos primários compostos nos dois grupos. Os resultados de um ano da hemodinâmica da válvula foi mantido, os resultados de um ano foram mantidos em 7 anos, e a função e a durabilidade da válvula foram excelentes em ambos os grupos. É isso então, muito obrigado, pessoal.